Olá, professores! Como vocês estão? Muito bem-vindo aqui, personal. Seja muito bem-vindo aqui à nossa semana, o grande plano Personal Faixa Preta 10K Vivendo com Liberdade. Eu sou o professor Sandor Bálsamo, criador do método SAFE da saúde funcional integrativa. Primeiro personal faixa preta 10K aqui no nosso método. E eu ensino o personal trainer a faturar mais de R$10 mil por mês para viver com liberdade. Dá uma olhada aqui nessas histórias de sucesso a partir de agora com a gente. Seja bem-vindo! O mês de pico, né, do meu faturamento foi de R$21.900, acho. O valor de R$18 mil. 11.140. R$12.720. O valor de R$11.199,30. E R$10.958. R$11.689,88. R$16.119. Fiz R$12.800 e pouco. R$12.890. E durante essa semana eu vou te ensinar um grande plano detalhado para você se tornar um personal que fatura mais de R$10 mil por mês para poder viver com liberdade, de forma fácil, detalhada, mesmo que você esteja começando do absoluto zero na educação física, mesmo que você seja experiente já na área. Nós vamos ter um detalhamento para você aqui. Ou você tem larga experiência no mercado, mas ainda não está satisfeito com a profissão, principalmente pela falta de liberdade. E o que é ser um personal faixa preta 10K para poder viver com liberdade? Primeiro ponto importante, ele tem tranquilidade financeira. Segundo, ele tem um caminho para conquistar a liberdade financeira, geográfica e de tempo. Ele começa a ter uma mentalidade para poder ter uma reserva financeira também. Exatamente. Ter uma reserva de juntar 10% do que ele ganha. Ele passa a ter segurança na hora de atuar nas vendas. Inclusive, ele se torna independente de todo o mercado. Ele passa a ter novos alunos diariamente. E o mais importante, ele tem um plano de ação que vai muito além de trade 10. Exatamente. E ele realiza os seus sonhos, talvez um dos pontos mais importantes. Mas fica tranquilo aqui comigo, professor. Fica tranquilo. E se você ainda não tem essa realidade, essa semana foi preparada detalhadamente para você. E como eu disse previamente, independente você já tenha começado na carreira recentemente e esteja muito experiente ou não está satisfeito com a sua profissão. Vamos seguir, tem muita coisa aqui pra gente. E aqui tem uma imagem importante para vocês. Essa é a professora Lúcia Regina, com 58 anos. Ela começou a atuar com a nossa metodologia desde o ano de 2016. E por que eu trago essa imagem para vocês? Já coloca essa hashtag, não desista da educação física. Esse é o ponto fundamental, resgatar a essência da nossa educação física. E ela é a personal faixa preta 002, você vai conhecer aqui dezenas e dezenas de profissionais que atingiram esses resultados. Então, vem comigo, porque ser personal faixa preta 10K é muito além de faturar R$10 mil. Por isso eu preciso de você comprometido comigo nesse grande plano. Vamos junto para essa jornada, essa semana vai ser incrível. Então já coloca aí para você e já escreve com a gente. Hashtag eu vou até o fim. E lembre dessa frase, o personal faixa preta 10K, na verdade, é o personal que não desistiu. Não desista, não desista. Não desista por você, pelo seu sonho, que a gente pode muito mais. Na nossa primeira aula de hoje, a gente vai começar o detalhamento do nosso grande plano. Vai ser sensacional para você se tornar um personal faixa preta 10K para poder viver com liberdade. E nessa primeira aula existe um grande diferencial que vocês vão conhecer aqui, que você nunca viu na educação física e na profissão antes. Isso eu posso afirmar para vocês. E muitas vezes você vai achar complicado, mas eu vou desmistificar tudo aqui para vocês em relação a como se tornar um profissional diferenciado na área para você realmente sair na frente nesse momento. Vamos lá, seguindo em frente por aqui. Esse é um assunto que você vai aprender aqui comigo e eu vou te mostrar passo a passo, principalmente na prática. Isso aqui é um grande plano detalhado na prática, 100% na prática. E o mais importante, fica comigo, tudo tem embasamento científico. Tudo tem embasamento científico. E tem resultado comprovado, exatamente. Eu vou falar sempre isso para vocês. A gente não trabalha com achismo ou empirismo. E o grande objetivo desse evento é o mais importante de todos. É o meu compromisso com você professor, com você professora que está na luta no dia a dia, está assistindo essa aula talvez no trânsito, na sua casa, está com o filho no colo, está no treino. É principalmente economizar o seu tempo precioso e dinheiro. Exato. Esse é o meu compromisso com você. Então fica ligado aqui. Alguns pontos importantes que eu quero perguntar para você. Se questione. Quanto você gastou, literalmente gastou, nos últimos 2 a 5 anos
com pós-graduação, com curso, mestrado, doutorado, o que quer que seja, que não te ensinaram o passo a passo para você faturar mais de 10 mil reais para viver literalmente com liberdade. Quanto você investiu? Coloca no papel. Coloca agora. Soma tudo. Soma também a sua graduação. Soma tudo. E quanto tempo você se dedicou para isso? Eu sei que está abrindo aqui uma gaveta na sua cabeça. Isso é importante. Por isso que o meu compromisso é economizar seu tempo e seu dinheiro. E esse grande plano vai sair. Certamente, muitos de vocês devem estar pensando agora, mas o que será que esse cara está falando, esse professor Sandro que eu estou conhecendo agora? Isso aqui está parecendo muito bom para ser verdade. Eu também duvidaria. Mas sabe o que nós vamos fazer? Vamos criar um pacto. Vem comigo. Vem comigo que você não vai perder aqui. Aqui você só vai ganhar. Eu vou trazer meus 30 anos de experiência, os resultados que eu tenho com os meus alunos, que são mais importantes de tudo. Tá ok? Então eu vou detalhar esse grande plano para vocês. Nós vamos juntos, sabe por quê? Porque nós merecemos. Nós merecemos a educação física valorizada e reconhecida. E você merece. Você merece, professor. E nós vamos juntos nessa jornada. É emoção, é forte, é firme, porque isso aqui é uma vida. É uma vida para chegar até aqui. E trazer para vocês o que tem de melhor nesse momento. E fica ligado, porque no final dessa primeira aula do Grande Plano tem um presente muito, muito especial. Vai ter sorteio, material importante para vocês, brindes. Fica ligado por aí. Tamo junto, bom demais, seguindo por aqui. E toda essa jornada, ela foi organizada detalhadamente para você construir um plano de como realizar esse faturamento de 10 mil reais por mês, mais 10 mil reais por mês, para poder viver com liberdade. Isso é uma premissa fundamental na minha vida e que eu vejo na educação física. Essa primeira aula nós vamos detalhar. E como é que vai ser a nossa segunda aula? Eu vou te ensinar algo surpreendente para você. Se liga, nós vamos ter uma prescrição pautada em como você pode atingir um faturamento de 5, 10 até 15 vezes mais na sua hora-aula. Exatamente, sem letra miúda. Sem letra miúda, tá? Eu vou detalhar isso tudo para vocês, aprofundando mais sobre o método. E aí acelerando para você chegar na sua faixa preta 10K para poder atingir o faturamento de mais de 10 mil reais. E na terceira aula, o que a gente vai aprender? Na terceira aula, ela vai ser uma aula construída. Lembrando, tem o dia 1 do Grande Plano, o dia 2 e o dia 3. No dia 3, a gente vai aprofundar ainda mais o método, tirar todas as suas dúvidas, mais aplicado à prática. Para quê? Para você chegar no faturamento de 10 mil reais por mês para viver com liberdade e se tornar um personal faixa preta 10K. Eu, inclusive, quero mostrar para você aqui a placa, né, do personal faixa preta 10K, que são todos os profissionais que atingem esse resultado. Eu encontro pessoalmente, a gente faz uma auditoria dessas pessoas e atinge essa placa, eu encontro pessoalmente com as pessoas, você vai ver por aqui. E essa é a grande meta para a nossa profissão. Reconhecimento, como eu falei, é muito mais do que 10 mil. Mas atenção, professores, sem esse diferencial único que eu vou te ensinar hoje aqui na aula, você não vai conseguir aplicar na prática. Por isso que é importante você estar aqui pelo detalhamento que você vai aprender hoje. Bora? Seguindo em frente. E o que nós temos aqui nessa semana? Nós vamos ter um chamado Desafio Semente. Exatamente. Eu não falei para vocês, vai ter material de apoio, vai ter certificado, vai ter muita coisa diferenciada aqui. Então nós vamos detalhar para vocês aqui. Então fique aqui na tela para eu mostrar para vocês. Então o Desafio Semente do Grande Plano, Personal Faixa Preta 10K, Vivendo com Liberdade, ele vai se compor de algumas etapas. Ao fim desse desafio, né, eu vou premiar todos aqueles que concluírem esse Desafio Semente, dessas 3 aulas. Esse desafio eu vou estar te ajudando de forma prática nessa semana para poder atingir esse resultado no seu dia a dia, ok? Então vamos lá, o que nós temos? Nós temos um grupo exclusivo, né, para você realizar testes práticos, nós vamos ter plantão de dúvida, nós vamos ter uma assistência personalizada, tanto minha também quanto dos meus professores da minha equipe. Nós vamos também realizar um grande plano detalhado até o 3º dia. No desafio 1, fica ligado aqui no que vai acontecer. O desafio 1 acontece hoje, exatamente hoje. Hoje, no final da aula, vai ter uma atividade prática especial para todos vocês. Vou explicar lá no final. E principalmente as pessoas mais engajadas, os 20 primeiros mais engajados, vão receber já um mega presente que você nunca viu na vida. Você vai ficar assim, nossa, agora eu entendo por que os profissionais que utilizam a metodologia atingem o faturamento de mais de 10 mil reais, ok? Então, etapa 2, a gente vai estar liberando agora na quarta-feira, a gente vai estar explicando para vocês na quarta-feira, e a etapa 3 a gente vai estar liberando na sexta-feira. Tamo junto? Bom demais? Que tá só começando. E aqui já tem um recado importante para vocês. Entre nesse grupo de Telegram. Mas, professor Sandro, por que tem que entrar no grupo do Telegram? Porque no grupo do Telegram a gente vai poder estar entregando mais para vocês. A gente vai ter mais detalhamento, mais aprofundamento, e a gente começa a separar essas pessoas aqui que estão curiosas do que dos interessados que querem realmente ter esse grande plano detalhado. Vambora? Seguindo em frente.
Lembretes importantes. Nós teremos material de apoio, teremos testes de desafio, teremos aulas complementares e também teremos uma aula de tira dúvidas que vai acontecer no sábado. A gente vai mostrar para vocês aqui, ó. Nessa aula nós vamos estar tirando dúvida de vocês. E se tiver algum imprevisto, alguma coisa, a gente avisa para vocês também, ok? Tudo detalhado? Nesse momento, você deve estar se perguntando, por que esse cara, por que esse professor Sandro aí, ele tem a capacidade de ensinar para a gente a faturar mais de 10 mil? Eu sei que você nesse momento pode estar tendo aí dúvidas ainda. E eu também teria. Então por isso eu quero mostrar para vocês por que eu posso falar isso para vocês. E aqui eu quero mostrar para vocês de forma bem objetiva um pouquinho da minha linha do tempo, do que aconteceu na minha vida. Em 1991, eu decidi fazer educação física. Meu teste vocacional, ele mostrava medicina e educação física. Acredite nisso. Só que eu nunca ia passar em medicina. Por quê? Porque eu não conseguia me concentrar, era hiperativo, né? Não tinha boas notas. E aí eu fui para educação física, porque era aquela segunda opção. E meu pai era profissional de educação física, só que minha mãe não apoiava a educação física. Então meus pais negaram veementemente eu seguir. Meu pai também não queria que eu fizesse educação física. E aí eu entrei na educação física, dava aula de voleibol, que eu jogava voleibol, minha hora-aula era R$ 7,42, só que na faculdade aconteceu um fato muito importante. Eu conheci um cara lá, que andava de carro zero, vivia todo arrumado, falava difícil, e eu perguntei para ele o que ele fazia. Ele falou, sou personal trainer, isso em 1994. Eu falei, o que você faz na sua vida? Como é que é o seu trabalho? Quanto é que você ganha? Né? Eu falei assim, eu cobro em torno de R$ 30 a R$ 35 por pessoa, vou na casa da pessoa e eu prescrevo o treinamento para ela. Aquilo para mim foi disruptivo. Eu pensei, quantos alunos você tem? Eu tenho 10, eu tenho 12. Você tem uma ideia? Ele faturava 4, 5 mil naquela época e o salário mínimo naquela época era R$100. Então era tão diferente. O que eu ganhava em um mês, ele ganhava muitas vezes com um aluno. E nesse processo me aproximei dele, me tornei sócio dele, abrimos o segundo estúdio personal em Brasília. Vocês vão até ver a imagem aqui. Olha o professor Max aqui. E aconteceu algo incrível. Eu comecei a ter alunos, né? Não como ele, né? Porque não tinha os resultados como ele, não tinha também a perspectiva de captar alunos como ele. Só que nós falimos em 2020 e o Max desistiu da educação física. E ali para mim eu falei, gente, o meu primeiro mentor aqui desistiu da educação física e eu segui a minha jornada. Só que antes dele desistir da educação física, a gente partiu para São Paulo para fazer uma pós-graduação. Por quê? Porque a minha mente era aumentar a minha hora-aula. Como é que eu vou aumentar a minha hora-aula? Estudando mais. Então eu comecei a seguir um caminho de estudar. E aí eu fiz a minha primeira pós-graduação em fisiologia, depois eu fiz uma segunda pós-graduação em treinamento de força. Eu falei, já que é para aumentar a hora-aula, eu vou seguir. E aí eu fiz um mestrado e na área de principalmente osteoporose e treinamento de força. E eu queria realmente valorização e reconhecimento. Eu queria ter mais alunos. Eu queria poder viver da educação física. E ali estava começando essa jornada. Quando eu terminei meu doutorado em 2002, eu conheci uma pessoa muito especial, o Dr. Leopoldo Santos Neto, que é essa pessoa que está no centro, foi meu orientador de doutorado. E aqui aparecem algumas pessoas que você deve conhecer na educação física, o professor Darran, o professor Frederico Santana também, o professor Ramiro Shibani, que é muito conhecido, foram meus alunos também na época de faculdade. O professor Fred foi estagiário naquela época do estúdio. E por que é importante falar do Dr. Leopoldo aqui? Porque a partir daquele momento, ele me apresentou algo novo. Eu queria fazer doutorado e ele falou assim, eu estudo pacientes com lúpus. E eu falei, eu vou começar a estudar esse processo com lúpus aí também. E aí a gente fez vários testes com pacientes com lúpus e ele pediu para eu começar a estudar sobre fadiga, sobre capacidade, sobre sono, aspectos psicoemocionais. Eu fiquei assim um pouco estranhando aquela situação. Naquele momento eu comecei a estudar, né, sobre lúpus para ingressar no doutorado. Casei, né, também, né, naquele período, e aí eu dei um tempo desse projeto de doutorado por questões de vida. Eu escrevi o meu livro, comecei a dar palestras, comecei a dar aulas, porque eu queria valorizar o meu trabalho, né, e ali eu estava começando a conquistar a minha liberdade financeira, mas eu trabalhava muito. A minha carga de hora de trabalho era absurda. E aí o que eu estava pensando, eu vou ter que aumentar mais a minha hora-aula, então vou embora fazer o doutorado. Engrenei no doutorado a partir de 2008. E aqui é um momento importante. Porque o Dr. Leopoldo pediu para mim, Sandro, você não pode só fazer testes físicos. Você vai ter que medir fadiga, sono, aspectos psicoemocionais em geral. E eu comecei a me deparar com esses testes também. Não era contra gosto, mas eu gostava mesmo era de treinamento de força, né? E naquele período eu já tinha escrito meu livro, eu já estava começando a crescer na área profissional e galgando esse aumento de hora-aula. Até que eu trago para vocês essa imagem, vocês terem uma ideia. A partir daquele momento, eu já estava começando a ficar famoso na área da educação física. Estava começando a ter conhecimento, eu trabalhava muito.
E eu não tinha liberdade. Essa que era a grande verdade. Liberdade para gerenciar o meu tempo. Eu trabalhava em demasia. Esse aqui é um congresso do Fitness Brasil 2003, né, praticamente 20 anos atrás, onde eu escrevi meu primeiro livro, né, o Treinamento de Força. Aqui saindo aí em mídias, né, Rede Globo, congresso também do Fitness Brasil 2005. Então eu atuava muito com a área de treinamento de força e grupos de risco nessa época. E por isso que é disruptivo para mim, por isso que essa imagem era determinante. Quando o Dr. Leopoldo coloca para mim que eu precisava avaliar aspectos psicométricos, avaliar a parte psicoemocional, essa imagem é o reflexo da nossa educação física em 2008. Se havia percentual de gordura gratuito já nas farmácias, eu não poderia avaliar só do pescoço para baixo. Eu tinha que começar a ir além. Então, nesse momento, eu estava fazendo avaliações de forma diferenciada, avaliando a parte física e aspectos psicoemocionais, até que em 2011, né, o meu primeiro filho nasce, né, o Arthur, essa é a minha esposa Denise, e é um momento mágico na minha vida. E o que eu queria era ser pai, porque o meu pai foi ausente, né, na minha vida. Eu queria estar do lado dele. E o que aconteceu? Personal, eu tocava no soneca 30 vezes por dia, né, para poder acordar, esquentava café no micro-ondas, comia uma banana, estava sem tempo para poder cuidar de mim, tinha até um percentual de gordura, né, baixa, aquela aparência de profissional, mas nesse dia eu saí para uma corrida que eu sempre corria, né, na terça e quinta e no sábado, eu comecei a sentir meu coração acelerar, palpitar, falta de ar. Comecei a sentir um desconforto, né, no meu corpo todo e eu sabia o que eu estava tendo, mas eu não acreditava. Já no quilômetro 4, quilômetro 5, eu falei, eu estou tendo uma crise de pânico e ansiedade. Meu coração começou a bater mais acelerado, falei, vou morrer de infarto também. Naquele momento eu sentei no chão no quilômetro 5, eu tinha que dar uma aula de personal às 7 horas da manhã. E naquele momento eu tive medo de morrer. Medo de morrer. O meu maior medo era não voltar para casa para ver o Arthur. E o que eu senti naquele momento? Vergonha, medo, incongruência, porque eu era um profissional e eu estava vivendo aquele problema de saúde. E o que eu faria em 50 minutos, eu voltei caminhando. E foi uma caminhada mais longa da minha vida. Eu falei, eu tenho que mudar isso. E eu comecei a entrar em um processo, não só avaliar a parte mental, mas viver a parte mental. Entender desse processo. E ali foi a minha primeira chave virando. Eu preciso buscar liberdade para poder estar com meu filho, para eu não precisar estar acordando todo dia às 5 horas da manhã, para poder dar aula o dia todo, para poder ter um faturamento. Não era isso que eu queria. Naquele ano, eu já estava dando aula para os médicos na Faculdade de Medicina do UNB. E o que eu ensinava para os médicos? Já comecei a ensinar para eles os aspectos ligados à parte física, à parte mental. E principalmente eu ensinava para eles esses testes tão simples que estão aqui na tela. Testes simples, por exemplo, como o teste de força de tensão manual, que ele, inclusive, foi determinante para mim, para poder aumentar o valor da minha hora-aula. Esse teste é preditor de mortalidade, incapacidade funcional, suicídio, diabetes, síndrome metabólica, osteoporose, vários fatores. Então eu passei a avaliar o ser humano de uma forma integral com esses testes simples e nesse momento, eu com essa simplicidade comecei a valorizar o que eu fazia e automaticamente as coisas começaram a acontecer. E esse trabalho foi publicado na melhor revista do mundo em 2016, porque eu terminei o doutorado em 2012. Eu publiquei essa revista publiquei esse trabalho em 2011, antes de eu terminar o doutorado. E o meu orientador só me aceitou no doutorado se eu publicasse um trabalho, né, também. E eu consegui publicar nessa revista justamente falando sobre fadiga e os aspectos psicoemocionais associados em pacientes com lúpus. Aqui é minha tese de doutorado, onde eu avaliei justamente a comparação da aptidão física, né, de pacientes com lúpus e mulheres saudáveis. E aqui uma grande investigação de como avaliar o ser humano de uma forma integral. E começou uma sequência de publicações, uma atrás da outra. Né? A gente publicou com o Jonato Prestes, com o Ramires, com o Darran, com vários profissionais de todo o Brasil. E a gente começou a publicar muitos trabalhos ligados a essa parte de mente e corpo, vocês vão entender daqui a pouco, chamado de saúde funcional integrativa. E isso começou a dar credibilidade. E o melhor, eu estava começando a criar uma metodologia a partir de 2008, além do pescoço para baixo. O que aconteceu? A gente publicou esse trabalho na Revista Brasileira de Reumatologia, com esses testes que nós tínhamos adaptado, né, da Rickley Jones, são pesquisadoras americanas. E aí, esse trabalho eu quero que vocês fiquem comigo. Essa pesquisa, ela mudou minha mente, porque em 2011 eu tive a crise de pânico, e quando esse trabalho saiu, em 2013, ele mostrava algo bem interessante, a capacidade cardiovascular das mulheres que tinham lúpus, principalmente que tinham uma pior
Saúde mental, dá uma olhada aqui, saúde mental e também a vitalidade afetava a capacidade cardiovascular. Como assim, professor Sandro? A saúde mental afetava o teste cardiovascular? Sim. E aqui eu estava provando literalmente a conexão mente e corpo. Eu estava certo. Não adiantava eu ter o melhor VO2, a melhor força, eu estar lá com o percentual de gordura baixo e tendo uma crise de ansiedade. Eu tendo problemas de saúde. Asma, sinusite, rinite, alergia o tempo todo tomando remédio. Não era. E aqui eu estava provando isso. E esse trabalho também foi uma tese de mestrado de uma outra professora mostrando a mesma coisa da síndrome metabólica. Existia uma conexão mente e corpo com as pessoas com síndrome metabólica. Ou seja, as pessoas tinham menor força também, tinham menor capacidade, principalmente da parte psicoemocional. Existia essa conexão. Nós estamos falando isso há 10 anos atrás, gente. Isso realmente é disruptivo. São 10 anos trabalhando para isso acontecer. E nessa disciplina, eu criei essa disciplina, uma parte da disciplina, onde eu comecei a falar de saúde funcional integrativa e reumatologia, ensinando isso para os médicos. Muitos médicos chegavam para mim e falavam, Sandro, eu estou pior do que os meus pacientes. E eu mostrava isso para eles, principalmente porque eu estava com uma doença chamada lúpus. Essa doença, principalmente quando eu comecei a estudar em 2008, 2010, as mulheres não viviam mais que 30 anos de idade. E aí eu comecei a estudar, por exemplo, dá uma olhada na foto dessa mulher. Uma mulher que tem um alto nível de saúde. Eu comecei a classificar a saúde das pessoas. Isso começou a diferenciar a minha área. Essa minha história começa de valorização a partir desse momento. Eu começo a metrificar a saúde. E vocês vejam uma doença que acomete coração, rim, pulmão, pele, cérebro. E essa mulher estava super bem. E nesse momento eu comecei a criar uma métrica de saúde. Pra vocês terem uma ideia, essa mulher, por exemplo, chegou pra gente, olha só os testes dela. Artrite reumatoide, super debilitada. Como é que eu poderia provar que o meu trabalho valeria mais? Para principalmente ter liberdade geográfica e tempo financeiro. Essa mulher, 7 repetições, dá uma olhada, 21 repetições em 8 semanas. Essa mulher praticamente, eu encontrava com ela uma vez na semana. Ela treinava sozinha. E o melhor de tudo isso, esses resultados aconteceram sem eu precisar estar do lado dela. E ela morava em Brasília. Esse caso mostra quanto é importante metrificar. 31 negativo de amplitude, porque ela tinha um problema de cotovelo grave. E ela melhorou para 21. Se eu não estivesse metrificando, ou seja, avaliando tudo, você não ia mostrar, não ia perceber essa evolução. E é isso que a gente passava a fazer. Eu passei a encontrar um caminho de discussão. Hoje a educação física é muito sozinho. Então a gente criava grupo de estudo. Pode ver essa bolinha aqui, ó, ela e o marido. Então a gente avaliava o sono, a gente avaliava vários componentes. Inclusive ela teve que dormir 2 semanas sozinha numa cama que o marido todo dia batia no cotovelo dela e inflamava ela. Então a gente debatia isso, não tem na educação física. Isso era muito importante para a minha valorização e para o meu reconhecimento, para a minha liberdade. A gente metrificava tudo, dia a dia acompanhava a distância nesse processo, ela acompanhava o papel e entregava para a gente semanalmente. Aqui é outro caso, talvez um caso muito, muito poderoso, muito forte assim, uma pessoa que há 10 anos atrás, uma doença chamada polimiosite, ela afeta muito a musculatura. Olha quantas repetições ela fez. 0, porque afeta muito a parte muscular. Depois de 12 semanas, olha o que aconteceu. E o treino dela era muito simples, só que o treino dela ia além do treino. Ela treinava 2 vezes na semana, 1 hora, e a semana tem 168 horas. Percebe como eu comecei a ir além do treino e aí comecei a trabalhar com a saúde funcional, que vocês vão entender já já? Comece a ir além. E eu poderia cobrar para esses programas R$2.000, R$3.000. Exatamente uma pessoa sem precisar estar do lado dela. Ela começou a trabalhar no dia a dia, ela viajava, levava uma cordinha, eu prescrevia para ela atividades extras, ela fazia trabalho de equilíbrio em casa, ela tinha o objetivo de subir uma rampa no trabalho dela e ela conseguiu. Então ia além do treino, muito além do treino. A gente inclusive publicou esse trabalho, ela parou de treinar, teve uma piora da força, pode ver aqui nesse gráfico. Ela tinha uma força de 17, que é para 11. Ela piorou a capacidade cardiovascular, chegou a 5 repetições, ela diminuiu para 0. Por isso que é importante medir, gente. Porque quando ela parou de levantar, ela voltou para mim novamente. Entendeu? Ela teve que fazer uma viagem e aí deu um tempo de férias. Então o que eu quero trazer para vocês é a importância de você metrificar tudo, quantificar a saúde das pessoas. E aqui nessa imagem, eu quero que vocês olhem para esse treino. Não tem nada especial esse treino, né, gente? Nada demais. Mas essa pessoa, ela me trouxe a liberdade geográfica, que eu nunca imaginava. Eu tive um convite para trabalhar com essa pessoa, ela tem fibromialgia, eu moro em Brasília, ela mora em Goiânia, e aí o que eu fiz? Eu mandei os questionários para ela à distância pela primeira vez, né, pelo Excel, e ela preencheu em 3 dias, demorou pra caramba para preencher os questionários, né? E quando ela chegou em Brasília, eu já tinha os questionários na mão, todos preenchidos. E quando essa pessoa chegou, vocês não acreditam, eu já conhecia ela.
Eu já conhecia ela, eu já sabia peso, altura, eu já sabia qual era a dor dela, quais os medicamentos dela, eu já sabia que ela não dormia, que ela estava ansiosa, como é que era a rotina dela, tudo, os medicamentos, tudo. Quando ela entrou, anota esse conceito, eu já conhecia antes dela de conhecer. Quando eu passei a ver isso pela primeira vez, gente, ela mora em Goiânia, mas eu já conheço ela toda. E aí, nós fechamos o processo, eu encantei ela em toda essa consulta da saúde funcional e no final eu falei o preço para ela. E aí quando eu falei o preço para ela, né, que eu falei, olha, esse projeto vai durar 8 semanas, vai custar R$2.000, cobrei barato inclusive, né, porque eu não tinha noção, porque ela fez a pergunta. Então, você vai para Goiânia ou eu venho para Brasília? Eu falei, não, eu não vou para Goiânia nem você vem para Brasília. Vai ser toda a pressão à distância. Eu vou prescrever o treino para você aqui e eu vou te monitorar. Eu vou monitorar a sua saúde à distância. E ela queria muito diminuir a dor. Eu quero que vocês olhem essa imagem. Será que deu certo? Dá uma olhada no que aconteceu aqui. Dia após dia, eu ia monitorando o sono dela e principalmente a dor. Notem que a dor caiu abruptamente. Caiu muito. Só que teve dias que aumentava para 9. Tá vendo? Por quê? Porque ela não seguia o passo a passo. Ela burlava o sono, ela ficava estressada, ela não regulava o período menstrual, mas eu falava, vai que a coisa vai evoluir. Então ela começou com 6, chegou o dia, gente, a 0 de dor. Isso é metrificar. E ali eu encontrei a liberdade geográfica de tempo financeiro. Eu podia ganhar dinheiro sem estar do lado do aluno. E isso foi o ponto de partida para eu poder ter mais alunos de todo lugar do mundo. Isso foi em 2015. A partir desse momento, eu quero que vocês olhem essa imagem. Por exemplo, aqui, tá vendo esse Excel? Um Excel demorado, lento. Eu conseguia metrificar a saúde dela, começou com 32%, foi depois para 74%, dá uma olhada nessa imagem. Eu conseguia metrificar. E aí os médicos indicavam para mim pessoas também, e eu comecei a receber pessoas de outro estado. Só que eu não estava satisfeito com isso. O meu orientador falava assim, você só fala disso, vamos fazer um pós-doutorado desse seu processo, desse seu método, para poder validar isso. E eu parti para o pós-doutorado, validei o método no pós-doutorado na Faculdade de Medicina do UNB, fui o primeiro profissional de educação física, aquele cara que não sabia ler direito, não sabia estudar direito, né? Ser o primeiro profissional de educação física pós-doutorado na Faculdade de Medicina do UNB. E aqui tem a imagem, né, da minha patente, é a patente que eu criei desse software hoje, e vocês vão ver, foi em 2016. E muita coisa passou a acontecer. Eu passei a dar aulas em congressos sobre o método, eu desenvolvi essa metodologia, os maiores congressos da América Latina, aqui no Chile, em 2019, e as coisas começaram a evoluir. O mundo começou a perceber o poder do método. E principalmente que eu queria o quê? A valorização e o reconhecimento profissional. Aqui vocês vão entender mais daqui a pouco, vou explicar mais o que é essa pirâmide, como metrificar essa saúde. Fica atento, que eu sei que você está aqui comigo. Aqui eu lancei um livro também em 2019, né? Esse livro falando sobre justamente doenças reumáticas, saúde funcional, treinamento de força, que é uma área que eu gosto muito, é uma área que pouca gente estuda no Brasil. Aqui foi um grande sonho realizado, porque eu fui para Harvard, a melhor universidade do planeta, né, no mundo, e eu fui estudar mais sobre a medicina, mente e corpo, e apresentei também justamente essa minha metodologia. E foi muito impactante porque esse curso que eu fiz chama Medicina, Mente e Corpo, né? Mind, Body, Medicine. E eu falei para eles, eu meço a mente e o corpo. Eu consigo medir a mente e o corpo, eu consigo trazer um número específico. E aquilo foi muito importante para o método, para o Sandro, e principalmente para mostrar para minha mãe, né, que o filho dela tinha chegado nesse nível. Para mim foi o auge, né, na minha vida, ver ela principalmente feliz, né, por tudo isso. Em 2020 eu lancei o livro, né, justamente desse check-up, tá até aqui com a gente, vocês vão ver aqui o livro do check-up, né, também, né, que é justamente essa avaliação que metrifica a saúde com esse detalhamento. Então, nós chegamos até aqui. Sandro, mas por que tudo isso? Por causa dessa imagem. Para ter liberdade, para estar com eles, com as pessoas que eu mais amo na minha vida. Né? Olha o Arthur já maior, a gente viajando, olha a minha esposa, a Denise, a gente aqui na Itália, a gente viaja muito, e para ter essa liberdade. E essa pessoa, que é minha esposa, a Denise, a gente está junto desde 1995. Então, para mim é uma jornada de vida compartilhar isso com vocês. Né? Eu nunca desisti dela, ela nunca desistiu de mim. Né? De toda a escassez da minha vida, a família dela é minha família, pessoas que eu amo muito, meu sogro, minha sogra. E aqui está o Arthurzão, grandão, né? E aí veio esse ser humano maravilhoso que é o Heitor, que hoje tem 11 anos o Arthur e 9 anos o Heitor. Nós estamos juntos desde 1995, olha a minha foto aí da formatura, e é uma jornada de vida, vai dar 30 anos que a gente está junto. E aqui é um pouquinho do que reflete, né, essa jornada da minha vida. Por isso que é tão importante a liberdade geográfica e tempo financeiro. Isso virou minha missão de vida para a educação física. Ensinar para eles um pouquinho do que a gente vive e a gente poder conquistar o mundo. E aqui a gente começa detalhamento do nosso grande plano. E aqui eu quero que você fique comigo para estar atento. Esse cara aqui é o Henry Ford, né? Então, o que ele fez? Ele foi o cara que inventou o carro. Mas naquela época, se ele perguntasse para as pessoas o que eles queriam, não existia carro.
Se ele perguntasse para eles, iam falar assim, nós queremos cavalos mais rápidos. Então ele apanhou muito, mas ele estava à frente do tempo dele. E foi o que aconteceu muito comigo. Eu estava lá há 15 anos atrás, fazendo essa metodologia, aplicando, né, essa questão de mente e corpo, diferenciando, querendo meu reconhecimento profissional, minha valorização, atingir o meu 10 mil e poder ir muito mais com a educação física. É justamente isso que eu quero trazer para vocês. É justamente trazer a primeira parte desse grande plano. É avaliar, anota aí, fica comigo, é avaliar a saúde que leva o personal a faturar mais de 10 mil reais por mês para ver com liberdade. Essa é a primeira parte do plano. Você poder quantificar, você poder metrificar, isso dá uma autoridade. E sabe onde é que eu aprendi isso? O meu orientador de doutorado. Durante o doutorado, eu ficava o tempo todo do lado dele, acompanhando ele nas consultas, nos atendimentos. E como ele avaliava o exame de sangue, como ele estava ali, a agenda dele era lotada, ele não tinha problema de dinheiro, nem reclamava de dinheiro. Eu falei, gente, isso aqui não existe na educação física. Então eu tive que trazer os conceitos da medicina de metrificar. E a minha missão evoluiu. Esses profissionais que estão aparecendo nessa foto são alguns dos inúmeros personagens faixa preta que eu pude ter a grande felicidade depois da pandemia, entregar a placa para eles, que a gente começou a criar essa placa de personal faixa preta da Sky, entregando para cada um deles. Isso para mim foi um marco de conhecê-los, que eles fazem parte de um grande time, que eles chamam de time Black, e que eles buscam como princípio, nós buscamos a liberdade. Pra vocês terem uma ideia, depois que eles passaram a entrar na metodologia, aplicar o método, eles conseguiram atingir um faturamento médio, depois da entrada, de R$248 mil e R$756,24. Essa realmente é a média, porque na hora que você entra no processo do método, a gente começa a quantificar as suas vendas, o que você está fazendo, a gente passa a estar próximo. Isso é a realidade, não é mais o Sando, é muito mais do que o Sando. É muito mais do que 10 mil, é muito mais, porque a pessoa muda a mentalidade que a educação física pode mais. Então, como que a gente pode medir? Vamos lá, gente, vamos para a prática aqui agora. Como que a gente pode medir a saúde das pessoas para poder justamente atingir esse faturamento de mais de 10 mil reais, para poder viver com liberdade? Vou trazer para vocês aqui uma imagem. Isso aqui que está aparecendo na tela, isso aqui hoje faz parte do método. É justamente a nossa plataforma que avalia a saúde das pessoas. O que começou lá com o Sandro, com aquele Excel que demorava 3 dias, olha quantas pessoas nós conseguimos impactar. Nós já fizemos mais de 45.829 check-ups, metrificando a saúde das pessoas. Exatamente, mais de 3.164 profissionais vêm utilizando a metodologia. Isso é para mostrar para vocês que hoje é muito maior do que o Sando. E por isso que vocês vão perceber que é o nosso diferencial único. Lembra que eu falei? É o diferencial único. Esse é o investimento que eu tenho feito para a nossa profissão. E por isso que eu quero mostrar para vocês o que é então o método SAFE. Né? SAFE. SAFE significa saúde funcional e equilíbrio. É um método de avaliação de prescrição, foi criado justamente no meu projeto de pós-doutorado, validado pela Faculdade de Medicina do UNB, né? No programa de pós-graduação. E tem uma marca registrada no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, no INPI. Então, o que é a saúde funcional? A saúde funcional integrativa, que eu chamo de saúde funcional integrativa, ela é um estado de equilíbrio do bem-estar físico, mental, emocional e espiritual do ser humano. Exatamente. Até porque saúde, ela não é a ausência de doença. Ela é justamente o equilíbrio de tudo isso. E ela pode ser influenciada, principalmente, vamos lá, atenção, pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos, pelos seus comportamentos, pelas suas ações e pelas suas reações que você realiza no seu cotidiano. E lembra disso, um dia tem quanto? 1.440 minutos. Um dia tem 1.440 minutos. Cada minuto conta para você estar numa rota de saúde e rota de doença. Então trata-se claramente o estilo de vida que a pessoa adota com a sua saúde física, mental e também espiritual, no qual dificulta ou acelera esse processo para ter saúde. Isso aqui eu publiquei no Congresso Brasileiro de Reumatologia, esse trabalho do conceito de saúde funcional. E por isso que a gente vai entender. Imagina só, você está no Brasil, você está em Brasília, o seu aluno está em São Paulo, nos Estados Unidos, na Europa, na França, no Japão, como tem hoje pessoas de todo mundo. Eu pego e encaminho um link para você e você preenche algumas perguntas e sai um resultado nesse na tela. Você nunca viu na sua vida isso, mas você olha uma pessoa de zona 3 de saúde, Z3 é regular. Sabe o que significa isso? É isso que a gente vai aprofundar. Vocês vão entender que a metrificação da saúde, quantificar a saúde, é esse diferencial. Essa aqui é a nossa chamada pirâmide, né? SAFE, né? A pirâmide da saúde funcional, tá aqui, ó. São 5 níveis de classificação da saúde. Então você tem a zona 1, que é justamente o Z1, que é de 0 a 24% dos parâmetros, que a pessoa preenche os questionários validados, e aí se só sair de 0 a 24 adequados, a pessoa está muito ruim. E aí a gente evolui para um Z2,
que é de 24 a 49. A gente evolui para um Z3, de 50 a 74% dos parâmetros adequados, que é uma saúde regular. Um Z4, que é de 75 a 89%, seria um indivíduo com a saúde boa. E o Z5 seria um indivíduo de 90 a 100%, seria uma saúde excelente. Por isso que eu coloco Sandor Balsam Z5. Você vai ver vários profissionais fazendo isso. Então essa é a pirâmide que classifica a saúde das pessoas. Então isso fica fácil. Daqui é a imagem para vocês perceberem. É um percentual indicativo, prático, fácil, de acordo com a idade do indivíduo, gênero, né, o sexo do indivíduo, a partir de biomarcadores da saúde. Aqui é o check-up. Então a pessoa preenche e recebe isso. Sério, realmente. E a gente tem pessoas de todos os continentes do mundo. Todos os continentes do mundo. Da Austrália, Japão, Rússia, Itália, todos os continentes do mundo. Não chegou de Marte ainda porque não tem internet, não tem humano lá, mas se tivesse a gente faria. Então não tem fronteiras para isso. Estão percebendo que com esse modelo de avaliação eu trago autoridade, trago um diferencial único, o aluno vai querer estar com você. Por isso que é importante você olhar para essa imagem aqui, professores. Imagina uma pessoa com a saúde lá de zona 3. Ele está com 56%. Então você já sabe que ele precisa melhorar 44%. E o que ele precisa melhorar é o que a gente vai estar aprofundando. E ele vai perguntar para você uma coisa: como que melhora isso? Quanto é que custa isso? E você não vai responder para ele. Eu vou te explicar isso muito na aula a próxima aula. Na próxima aula eu vou detalhar mais esses aspectos. Tem que criar curiosidade, autoridade e parar de falar o preço para as pessoas. Vamos embora seguir em frente que é muita coisa por aqui. E aí você tem uma evolução de resultados. Ele chega lá numa zona 5. Zona 4, tá vendo? 89%. Então você tem um caminho visualizado claro para a meta de saúde que ele precisa evoluir. E ele precisa de você, professor. Ele precisa de você. Não é você que precisa dele. Quando você vai no médico, você está pedindo quase pelo amor de Deus para ele salvar. Eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você chegou no médico e pediu para ele baixar o valor da consulta? Você achou que estava caro? Quantas vezes? Você nunca viu. Ninguém nunca chorou. Porque a nossa profissão é assim. Por que a gente tem que se desvalorizar? E por que a gente ganha em média R$2.000 e o médico ganha 15, 17 mil? Estão percebendo? Ele só vai te falar o preço no final. Se for fazer uma intervenção, é a postura. E por isso que eu aprendi com o meu orientador. Por isso que eu estive tanto tempo também com médicos. Porque eu tinha que ir além da educação física. Tamo junto? Tamo junto, porque o plano está sendo estruturado. Essa é apenas a aula 1. Bora. Respira aí. E a partir desse momento, com essa imagem, aqui é o cerne, a causa. Porque eu tenho os marcadores de saúde. Eu sei a causa dele estar obeso, eu sei a causa dele estar com diabetes, com hipertensão, com a dor no joelho, com a dor na coluna. Eu sei, porque eu tenho esse parâmetro. Inclusive, a gente mede até a idade biológica do indivíduo cardiovascular. Como que você faz isso? Aquele teste VO2, a gente faz pela internet. Tudo validado e testado. Gente, eu estudo muito, tá? Então eu posso passar tudo isso para vocês vão entender todos os artigos. Depois também vocês vão poder ter acesso ao meu livro, todo detalhado, que está tudo por aqui. E a partir do momento a gente entende o efeito disso. Quando ele tem um problema, vai causar um efeito no corpo dele. Tá claro? Aqui a gente tem uma outra imagem que eu quero trazer para vocês, talvez seja emotiva para mim, que eu apliquei a saúde funcional, justamente esse teste com meu pai, né? Depois de tantos anos. Meu pai tem um problema de quadril muito grave, ele aumentou muito de peso e ele morava em Roraima por muito tempo. E ele veio para Brasília e eu fiz todo o check-up com ele, né? Do método SAFE com ele. E a gente fez um teste bem simples de equilíbrio no podal. Esse teste, vamos junto. Mãos cruzadas à frente. Quanto tempo você consegue ficar nesse teste? Meu pai ficou 0 segundos. De acordo com essa imagem. Esse era o Excel antigo. E eu falei para ele, pai, a sua chance de ter uma queda e morrer é muito alta, estatisticamente significativo. Um trabalho recente, agora publicado no British Medical Journal, mostrava justamente isso. Em menos de 10 segundos você tem o dobro de chance de queda e mortalidade precoce. E essa é uma última imagem que eu tenho com meu pai. Meu pai fez uma cirurgia de quadril, faltou o outro lado, né, para fazer, e não tinha dinheiro para fazer isso, que eu pude apoiar, eu apoiei. E meu pai faleceu depois de 4 anos. 4 anos e 5 meses, meu pai caiu, bateu a cabeça, morreu na pandemia. E ele sofreu um AVC. Ele estava com baixa capacidade funcional. Saúde funcional como um todo. Pra vocês verem. E se ele tivesse resgatado isso, quem sabe ele poderia estar aqui. Mas tamo junto, pai. O que eu pude fazer, eu fiz por você. Obrigado por tudo também.
Vamos lá, vamos entender um pouco desses testes físicos, né? Quando você preenche, né, o seu check-up, você também vai ter uma base de dados, tem vários testes que você vai poder realizar e você vai saber quais que estão aprovados e reprovados dentro da sua base de dados. Então você vai começar a ter números quantitativos. Então são vários testes que você vai ter da parte física, detalhados, e aí você também os testes da parte mental. Então a gente avalia vários aspectos do sono, às vezes ligado à dor, ansiedade, estresse, mede até gratidão, perdão, várias medidas, todas comprovadas cientificamente, inclusive utilizadas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Exatamente. Então a gente traz todo o embasamento científico do que é utilizado no mundo. E aqui eu quero trazer para vocês uma imagem do professor Edson, personal faixa preta 046. 34 anos, ele teve uma paralisia facial no ano de 2018 e ele realmente não queria mais aquela vida com estresse. Depois que ele entrou no nosso projeto, aplicando, né, todos os conhecimentos do método SAFe, ele já tem um faturamento de mais de 200 mil reais. Você pode ver todo o detalhamento aqui. Passa também a ensinar os professores a ter uma quantificação muito além de mês, começa a pensar em ano. E o que ele buscava? Ele queria ser pai e estar do lado da filha dele. E o que aconteceu nos últimos 2 anos? A Esther nasceu e ele ficou do lado dela. Mas eu quero mostrar para vocês por que ele conseguiu esse resultado. Hoje, justamente com o método SAFe, ele consegue ter 127 clientes do Edson, somente do Edson. E aqui você percebe o nível de dor, ansiedade, e ele tem mais 50 parâmetros para personalizar a prescrição dele. É a prescrição do Edson, do grupo de alunos. E pode ter pandemia, pode ter qualquer problema, não precisa, ele está independente. E vamos além, o professor Marcos Batista, trabalhando em educação física já há mais de 15 anos, com aquele modelo, cansado, estressado, estava com 2 filhos, com sobrepeso, personal faixa preta 003 com a gente. Ele atingiu o faturamento de mais de 500 reais, e vou detalhar, em 750 com a gente. Ele queria estar com o Vinícius, né, com o Heitor, com os filhos dele. Esse é o objetivo da vida dele. E o Marcos, quantos alunos ele tem hoje para ter liberdade? Olha aí, 257 pessoas. Você já pode perceber que o Marco tem mais aluno estressado. 75% dos alunos do Marcos são estressados. Então ele tem que partir para uma intervenção com a parte psicoemocional. Por isso a importância do nosso cérebro. Entender a neurociência, nós vamos falar muito sobre isso na aula 2. Aqui é a professora Fátima, 27 anos trabalhando numa academia, sendo desvalorizada, queria fazer mestrado, desistiu do mestrado. E ela faturou 235 mil reais e 32. Por que eu estou falando isso para vocês? Ela pediu demissão da academia. Eu já tenho um programa de emagrecimento, trabalho em Ubatuba, trabalho com águas abertas e trilha. 40 anos de idade, nunca é tarde para poder mudar. E ela está livre. Nós temos aqui com a professora Fátima hoje 104 pessoas, nem sempre sai de academia de ninguém. Pode perceber que 57% dos alunos da professora Fátima têm ansiedade. Gente, são as métricas da professora Fátima. Aqui a gente vai ter a professora Lourdes Faim. Imagina você trabalhar mais de 30 anos tendo uma academia, a pandemia ela fecha e quebra você e você fica devendo 100 mil reais. 56 anos de idade. Ela atingiu esse faturamento, né, até hoje, 212 mil. Ela entrou justamente no período pós-pandemia em 2 anos. E ela já trabalha com emagrecimento feminino, personal faixa preta 031. Ela hoje tem 231 pessoas sem depender de ninguém, de academia, de nada, só dela própria. Isso é liberdade. Olha a importância disso. Professor Alexandre, personal faixa preta 004, recém-formado, capotou o carro, dirigindo, trabalhando até tarde. Começou no método praticamente recém-formado, chegando a 432 mil reais e 650. Hoje ele pôde proporcionar levar a mãe dele na praia que nunca tinha levado. Pôde proporcionar para ele próprio também treinar, que ele adora correr, treinar, e tem o clube de corrida dele com 28 anos de idade, já tendo a liberdade dele. Hoje o Alexandre tem 290 pessoas, gente. 290 pessoas. Isso é liberdade aplicando o método com ele. Perceberam a diferença de você ter aplicado essa primeira parte do plano? Você vai fazer a avaliação, você vai poder captar clientes em todos os lugares do mundo. E eu vou explicar mais para vocês ainda na aula 2 sobre esse aprofundamento. Um dos pontos que eu quero trazer aqui para fechar a aula de hoje é vocês começarem a perceber que para cada aluno, você vai ter um dado individual. E você vai passar a ter um dado coletivo dos seus alunos. Então esse, por exemplo, é o caso do professor Rodrigo de Deus que está na tela. Você consegue perceber a individualidade de cada parâmetro que a gente chama de biomarcador, para ele ter uma análise segmentada. O que cada aluno precisa? O que os alunos do Rodrigo precisam? Desses 204 alunos dele, você consegue perceber aqui na tela alto grau de ansiedade, estresse, má qualidade do sono, tem os aspectos físicos, pessoas que fumam, muito tempo sentado, muito tempo vendo TV, tudo segmentado por meio dessa avaliação.
E aí ele vai entrar agora com o processo o quê? De aplicar o método e fazer essa conversão. Para vocês terem uma ideia, da base de alunos que o Rodrigo tem, 61% deles tem baixa energia ao acordar no Pilar Mente, por exemplo, vocês vão aprender na próxima aula. 54%, por exemplo, tem sonolência. 56% tem realmente dificuldade, principalmente ativar o córtex pré-frontal que está ligado ao sono. Nós temos 64% deles têm estresse, 60% estão ansiosos, 68% estão assistindo mais de 4 horas de TV, 55% estão com sobrepeso e obesidade e 94% deles estão com a capacidade cardiovascular muito pior que o sugerido para a idade deles. Notem claramente que dessa forma de prescrição, dessa forma de avaliação, isso diferencia. É por isso que, utilizando esse processo, o personal consegue atingir o faturamento de mais de R$10 mil para poder viver com liberdade. Isso aluno de todo lugar do Brasil e do mundo. Então vamos lá, vamos para o resumo da nossa aula 1 hoje, para a gente montar esse grande plano. Ficou muito claro aqui para a gente. Anotou? A importância de avaliar a saúde do seu aluno. Como é que está a saúde do seu aluno hoje, 0 a 100%? Como é que está a sua saúde? Da sua mãe, do seu irmão, do seu primo, do seu tio. Isso é um grande diferencial para você. Segundo tópico importante, justamente, essa diferenciação pautada na sua autoridade. De você não falar o valor da sua hora aula antes, você primeiro mostrar o que você tem de diferencial. Isso é determinante para que você possa vender valores de hora aula muito maior, e a gente vai aprender isso principalmente na segunda aula. E o ponto fundamental, não depender mais de ninguém. Você ter sua carteira de cliente, sem depender de ninguém, você está livre. Eu não tenho nada contra estúdio, academia, não. Eu só penso que a gente tem que estar livre. Hoje eu tenho um cliente de todos os lugares do mundo. E essa é a liberdade que a gente tem. Então, um grande plano nessa primeira parte está bem detalhado para vocês. E o que nós vamos aprender na próxima aula? Fica ligado que está só começando. Toda essa semana, lembrem, ela foi organizada detalhadamente, minuciosamente, para que você tenha esse grande plano, para você atingir faturamento de mais de R$10 mil por mês, para poder viver com liberdade. E nessa aula 2, a gente vai aprofundar ainda essa prescrição. Detalhado, falando de todos os pilares do método, sem letra miúda, gente. Como você vai poder atingir uma hora aula 5 até 10 vezes maior para acelerar o seu processo de chegar na faixa preta 10K. E aqui essa imagem é um dos tópicos que nós vamos abordar. O que é isso aí, gente? O que é isso aí, né? Então a gente vai aprender isso na próxima aula. Então vamos falar de DNA, nós vamos falar de mitocôndria, vamos falar de prescrição, como vai fazer com que esse conteúdo acelere você atingir um faturamento de mais de R$10 mil. Lembrando que nós temos o nosso material, nossas atividades complementares. Deixe todos os comentários aqui no blog, aqui embaixo. Muito importante o feedback de vocês, o que abriu na cabeça de vocês. Participar do Desafio Semente. Lembre, participar do Desafio Semente. Hashtag vou até o fim. O personal faixa preta 10K é aquele que não desistiu. Receber todo o material complementar que você precisa, que a gente vai estar aqui acompanhando com vocês. Tá ok? Eu gostaria de parabenizar também todos vocês para vocês ficarem aqui nessa primeira aula da estruturação do nosso grande plano. Né? Você que está aí na academia, com seu filho, no carro, assistindo. E seguir esse processo. Lembrando, isso aqui é muito mais do que faturar R$10 mil tornando personal faixa preta. Isso aqui é a sua vida. Para você aplicar na sua vida. Estamos juntos nesse grande plano detalhado para vocês, tá bom? E terá uma grande surpresa para vocês que eu prometi no início. Lembra? Cada um de vocês poderá realizar o seu check-up da saúde funcional para quantificar a sua saúde mente e corpo. Exatamente. Nós vamos estar liberando um link dentro do grupo. Dentro desse link, você vai poder preencher o seu check-up. E esse link vai estar direcionado para o seu e-mail. Você vai se cadastrar e você vai receber o link de acesso no seu e-mail. E o mais importante aqui, diferenciado, você não vai acreditar, mas fica ligado, os 20 primeiros, apenas os 20 primeiros, receberão um laudo personalizado no seu WhatsApp, por áudio. Um professor aqui da nossa equipe, nossos personagens faixa preta 10K formados pelo método, vou mandar para você, alguém da sua equipe, ou até eu também poderia estar enviando, mas apenas os 20 primeiros. Eu já peço para você, já clica, cadastra, abre seu e-mail. Por quê? Porque vai ter muita gente fazendo isso ao mesmo tempo. E você sendo os 20 primeiros será diferenciado. Não perde essa oportunidade. Clica aqui para entrar de fato nesse grande projeto da primeira etapa do grande plano. Tamo junto? Vai lá, já clica aqui e entra no grupo. Oh.